Olá, galera! No É o Bicho de hoje, a gente irá dar início a uma série de vídeos explicando, dando algumas dicas dos principais problemas que aparecem no consultório, né? O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vômitos crônicos. A primeira questão de todas é a gente saber identificar se está acontecendo vômito ou regurgitação. Primeiro a gente tem que identificar se o animal está ficando nauseado antes. Eu sempre deixo claro que os principais sintomas de náusea é lambedura excessiva de um certo lugar. Geralmente eles ficam lambendo muito o chão, tentando procurar algo mais fibroso para comer, um pedaço de saco, cabelo, salivação excessiva. E se tem movimento, né? Se ele vai ter muito esforço para tentar colocar aquilo para fora. Se por acaso o que estiver retornando for mais fácil na hora da saída, provavelmente é uma regurgitação, né? Que não tem aquela contração abdominal e não tem esse processo de náusea anterior ao conteúdo que está voltando. Geralmente também quando é algum quadro de vômito tem conteúdo gástrico relacionado. Então tem aquele líquido amarelado, tem aquela espumazinha branca. Então, a partir daí, a gente identificando que realmente é um vômito, a gente tem que identificar se não é uma gastrite, uma patologia. Então a gente precisa, de qualquer forma, ser acompanhado por um médico veterinário, né? Para todo esse diagnóstico ser certo. Mas existem algumas alterações no manejo que podem diminuir se o seu cãozinho ele tem uma sensibilidade gástrica. Então, cães que têm uma sensibilidade gástrica, eles não podem ficar um período muito longo sem comer. Então, eu indico para vocês que fracionem o máximo que puderem a quantidade diária, não aumente a quantidade. Então, essa quantidade diária pode ser fracionada em mais vezes. Geralmente, eu indico que seja pelo menos umas 3 vezes no dia, para não ficar aquele período longo em jejum. Se seu cãozinho de manhã ele fica muito nauseado e não aceita a ração, uma dica legal é você dar uma colherinha de iogurte natural. Agora, esse iogurte natural não pode ser qualquer iogurte. Tem que olhar no rótulo para ter só 2 componentes, que é o fermento lácteo e o leite. Isso aí já diminui muito a probabilidade dele ter esse vômito logo de manhã por conta do jejum prolongado da noite. Aí, se isso aí resolveu, maravilha. Se não, a gente também tem que ficar de olho na proporção do alimento que a gente está dando, né? Porque a gente não para analisar que a ração, a depender da marca, a depender do que é, para o que é, ela tem proporções de distribuição calórica diferentes. Então, a distribuição de carboidrato, proteína e gordura influencia muito se o seu cãozinho ele tem uma sensibilidade gástrica. Porque gordura, ele irrita mais o estômago e aí pode também causar mais desconforto e maior probabilidade de vômito. Então, precisa de um acompanhamento para poder alterar essa dieta desse cão para também causar um conforto maior em relação ao estômago. Outra dica bastante interessante que funciona bastante é água de arroz. A água de arroz ela tem uma substância chamada gama-orizanol que ajuda bastante a revestir o estômago e dar um certo conforto para o cão que também tem essa sensibilidade gástrica. A forma de preparo, na verdade, você pega aquele arroz branco sem lavar, coloca para cozinhar e quando ele estiver mais grossinho, aquela água mais grossinha, depois de um certo tempo que o arroz está cozinhando, você dá para o cãozinho. Pode ser morninho, porque quem tem sensibilidade gástrica prefere alimentos mais morninhos, que dão um conforto bom para o estômago, do que gelado, porque pode ocorrer regurgitação com esse alimento gelado quando chega no estômago. Ou então você pode administrar na seringa, tendo cuidado para o cão não aspirar e a gente ter aí outro problema. Ou adicionar algum outro alimento que ele goste, e aí quando ele for tentar comer aquele alimento que ele gosta, ele vai precisar antes ingerir essa água de arroz. Aí pode fracionar durante o dia em várias vezes, que também já auxilia bastante. Outro questionamento que eu quero deixar para vocês é sobre o uso contínuo de omeprazol. Se puder utilizar qualquer outro protetor gástrico, eu sugiro
Porque o omeprazol a longo prazo, ele causa alguns malefícios que são irreversíveis, né? O omeprazol, ele acaba tirando o pH ácido do estômago. E quando a gente para analisar a digestão, principalmente dos carnívoros, grande parte da digestão acontece no estômago e precisa desse pH ácido para as enzimas serem ativadas. E aí aconteceu o processo certo da digestão. Então, quando a gente faz um uso prolongado de omeprazol, a gente pode acabar causando os danos para sempre nessa ativação dessas enzimas digestivas e aí futuramente a gente tem um problema na digestão que a gente talvez nem lembre do uso contínuo que teve de omeprazol. Então, se puder utilizar algumas outras alternativas, eu sugiro, porque o uso prolongado de omeprazol causa malefícios principalmente em carnívoros. Então, se eu estou falando isso para cão, para gato mesmo, que é estritamente carnívoro, e a digestão maior é no estômago, é bom a gente evitar. Lembrando que todas essas dicas que eu dei foram basicamente para vômitos crônicos, de uma forma não específica. Então, é sempre importante a gente procurar o nosso médico veterinário de confiança para ele orientar, diagnosticar e fazer o tratamento devido, né? Individual para cada paciente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Esse foi o primeiro de uma série de outros programas para a gente esclarecer algumas das dúvidas mais frequentes. O próximo a gente vai falar um pouco sobre diarreia. Espero que vocês tenham gostado e até mais.